As pessoas falam do abuso sexual com criança. Você sofreu na tua infância do diretor da escola, que eu li. E você denunciou isso. Não, mas eu não denunciei do sentido rancoroso. Na verdade, eu posso até falar porque ele está morto, né? E eu poderia falar, mas não por desrespeitar, não. Ao contrário, por respeitá-lo. Ele é um ser como qualquer um de nós. Todo ser humano faz bobagem. Agora, eu analisei sempre assim. Por exemplo, quando eu acordei na enfermaria, que eu vi aquele homem batendo na parede, que era um recado, todas as fantasias de uma criança na cabeça, e que era o diretor do colégio e tal, e que depois, no escuro, eu sentia aquela mão em cima da minha pele, ao invés de ver isso como uma coisa nojenta, quem quiser, que veja, né? Mas não é a mesma transferência do nojo de que alguém me prejudicou, não. Eu vi isso como uma eleição, eu fui escolhido, porque na minha cabeça isso não me comprometia moralmente. O meu eu não estava comprometido, quer dizer, você está entendendo o que eu estou dizendo? Não. Não? Não. Por exemplo, se eu tivesse que trilhar um caminho de macho, onde essas coisas fossem um horror e tal, eu teria um tipo de revolta. Mas como eu não tinha que trilhar esse caminho, eu tinha que trilhar um caminho de homem e tal, que é completamente diferente de macho, então isso não me agrediu em nada. Ao contrário, isso é um problema que talvez ele tenha carregado na vida, mas eu, para mim, vi como uma eleição. Eu fui escolhido, entendeu? E que... Em nada, você não teve nenhum trauma, em nada... Nada, absolutamente. Numa época eu pensei que eu fosse enlouquecer. Porque, eu digo, eu não tive reações normais. Porque quando eu vim para São Paulo estudar, todas as pessoas tinham psiquiatra, psicólogos, todo mundo com trauma, porque papai separou de mamãe, então eu vou fumar maconha porque eu estou em trauma. Eu nunca fumei maconha, eu nunca tive trauma. Eu digo, bom, eu vou pirar, vou enlouquecer, porque eu não tive... Logo devo ser eu. Devo ser eu. Aí um dia eu tomei consciência de que tudo isso me foi apresentado e eu reagi assim, porque eu tinha que ter credibilidade de palavra, porque eu vim para o mundo para essa coisa líder e tal. Mas não porque eu queira conseguir nada com a liderança, não. É porque eu gosto de falar, eu falo sempre com a tentativa de ser útil para as pessoas. Quando você chegou em São Paulo, você passava fome, não é? Não. Você teve Quando eu cheguei em São Paulo, eu cheguei para estudar. Eu não passei fome porque meu pai mandava. Não é isso? Quando eu voltei para São Paulo, decidido a ser estilista, aí foi duro. Foi um período duro. Fome mesmo. E nesse período você já era meio chique? Bom, eu era mais chique do que agora, né? Porque naquela época eu usava calça jeans da Sears, lavada na Cândida, não sei se você sabe, desbotada, delavê, mas eu estou te falando de quase 40 anos atrás. E usava camisa de colarinho normal, que depois de muitos anos veio a ser moda. Mas é porque o meu espírito pedia isso, entendeu? Quer dizer, uma camisa de colarinho, que era uma camisa, aquela lista em listas, verde, branco, azul e branco, que usava muito, calça sem cinto. E aquele sapato mocassino que hoje em dia que é quase esse topsider, quer dizer, entendeu? Era um caminho, mas porque eu já estava dentro da moda mesmo, né? E duro, assim, sem grana, como é que você achava que ia rolar? Sempre vivi em cima do meu pescoço, porque eu acho o seguinte, qualquer situação deve ser encarada de frente. O problema de dinheiro não dá categoria a ninguém. E quando você está bem de vida, é muito simples você demonstrar que você está bem de vida. O importante é você driblar o azar, entendeu? Ou a falta de sorte, ou a falta disso ou daquilo, e demonstrar que você está bem quando você não está. Porque, inclusive, você chama as coisas boas. Quer dizer, você tinha uma força interior mesmo na dureza, nos momentos mais duros, é isso? Com certeza. Mas eu tenho isso até hoje, né? E você sentia solidão? Eu sinto solidão, assim, mas uma solidão no sentido doente da coisa. Eu me sinto só, né? Mas todo ser humano, o grande drama do ser humano é que ele é um ser uno, portanto ele é só. Porque por mais que você ame o seu marido, você adormece antes ou ele adormece antes, um acorda antes. Quer dizer, cada um de nós é isolado, nós somos seres que a gente pensa que vai se acoplar a alguma coisa, mas na verdade você vai morrer e ele continua vivo, ou tanto. Quer dizer, nós somos seres unos, né? Portanto, quando eu sinto essa coisa de estar só, eu ouço música boa, eu leio, quer dizer, e leio qualquer coisa, eu não vou especificamente naquela coisa cultural do livro, não. Eu leio o que estiver mais fácil. Clodovil, você já foi humilhado? Muitas vezes. Como você reage? No momento eu choro, né? Porque me deprime muito. Quer dizer, isso também, eu aprendi a chorar, diga-se de passagem, depois da morte da mamãe, porque eu não tinha lágrimas antes, né? Eu não sabia o que significava essa coisa da emoção chegar às lágrimas, né? Eu poderia chorar de raiva, mas não de tristeza, de afeto, ou de qualquer coisa, de resignação. Eu chorava de ódio. Mas a lágrima mesmo perde esses sentimentos mais bonitos só depois da perda mesmo. Então, por exemplo, quando as pessoas me humilham, e já aconteceu, eu posso até te contar um caso. Uma vez eu ia para o Rio de Janeiro, eu morava em Ubatuba, eu ia para o Rio fazer manchete e voltava. Portanto, eu ia de carro, voltava de carro, né? Não tinha avião, e eu ia fazer esse trajeto pela Rio Santos. E acabou que um dia eu dei carona para dois GOs de um hotel, e
levei-os para o Rio. Na volta, um deles me pede para voltar comigo, porque eu voltava às quartas-feiras para Ubatuba. Eu o trouxe de volta, acabou que eu fiquei meio que conhecendo ele. Um dia, eu entro no hotel, que é um hotel de luxo que tem na Rio Santos, um domingo à tarde, e pergunto, fulano está? E aí, aquela coisa, atrás de um ônibus cheio de turistas, entendeu? E aí, aquela situação meio gosta, aí veio o segurança assim, não, ele disse que está lá no ônibus, mas que não veio falar com você não. E isso tudo eu olhei para o ônibus, todo mundo rindo de mim e tal. Porque aí já tinha uma associação, eu estava num carrinho conversível, e estava muito exposto. Então tem aquela associação de que ele teria pensado, teria dito, todo mundo rindo, me chamando de viado, de qualquer coisa, eu não sei, isso tudo passou pela minha cabeça. Me deu uma angústia tão grande, porque era uma coisa de que eu não era nada disso, e era uma pessoa que eu fui perguntar se ele ia para o Rio de Janeiro, como já tinha acontecido outras tantas vezes. Aí na hora me deu uma agonia tão grande, me senti exposto, ridicularizado e humilhado, aquelas pessoas todas rindo, motivadas por ele, com certeza. E aí meu olho encheu de lágrimas e eu saí pela estrada fora pensando, bom, eu conheço o dono do hotel, vou prejudicar, vou fazer, enquanto esse cara não perdeu o emprego, pensando todas as barbaridades. Na vingança. Aí no meio disso tudo vem à tona o seguinte, mas Clodovil, eu conversando comigo, eu converso muito comigo, né? Clodovil, deixa de ser idiota. Isso aí é para você aprender que a vida não é tão linda com este sol, essa vista que você está pensando. Não, tem essas coisas para você aprender de se desapegar daqui. Este moço está cumprindo um papel dele para que você aprenda que você tem que ir embora daqui. Se todo mundo fosse maravilhoso, aqui seria o céu. Ele não fez nada de mal para você, você que está preocupado em fazer mal para ele agora. E aprendi uma lição. Você está muito broto. Mas o que você faz? Fora, exatamente de verdade, o que você faz? Nem de dentro para fora. O que você passa? Ajudo. Pepino com babá. O que você faz real? Não, eu não sou uma pessoa que... Eu não faço nenhum tipo de regime, eu não sou natureba, nada disso. Mas eu, por exemplo, tomo temporadas assim que eu tomo vitamina E, complexo B e vitamina C muito. Depois dos 40, toda pessoa tem que tomar pelo menos 5 gramas de vitamina C. Isso é fatal para qualquer ser vivo, porque o organismo expele o que não precisa e a gente precisa de muita vitamina C. Toda pessoa que lida bem com isso não tem problema de coronárias, não tem problemas, enfim, envelhece. Porque a vitamina E, inclusive, também ajuda a não envelhecer, a rejuvenescer as células, todo mundo sabe disso. E a gente tem que se cuidar. Mas o grande cuidado que eu tenho é com a minha alma mesmo, né? Porque eu não sou uma pessoa santa, nem sou bonzinho. Eu trabalho isso. Você fez plástica? Não. Fiz na orelha para consertar a orelha, porque elas eram... No rosto nenhuma? Nenhuma. É assim, sem nada... Você está muito bem. Graças a Deus. E você se autocensura? É o que eu mais faço. Na vida e na TV? O que eu mais faço. Por quê? Porque é tal história, para você está lendo bem do mal. Você é uma moça casada com filho, você pode até ter outros problemas de ordem moral que você já está lendo bem do mal. E você está num país onde todas as pessoas luminosas e talentosas e qualquer coisa que as pessoas possam chamar, porque elas não entendem direito o que é uma coisa nem outra, são sempre louras, fadas e tal. Porque o Brasil é um país negro, né? E eu tenho a pele muito escura, sou literalmente o avesso de qualquer tipo consagrado de machão que tem por aí, então eu tenho que carregar essas cruzes. Então isso aí que você disse, eu trabalho como defesa. Porque de verdade... Mas você considera um defeito? Não, eu não considero um defeito. Eu não considero nenhum defeito nem uma qualidade. Por exemplo, digamos que você pudesse afirmar que eu sou homossexual. Você não poderá nunca, porque você nunca me viu na posição de homossexual. Nunca viu e nem verá, não é? Isso eu posso garantir. Mas se você quiser dizer, você diz. E as pessoas dizem o que elas têm vontade, né? E fulano, porque elas não podem provar, mas elas dizem. Não é assim? Claro. Tem um rótulo, você está falando de um rótulo que se coloca as pessoas... em cima de alguma impressão que a pessoa te dá, é isso? Exatamente. Então você imagina como eu tenho que trabalhar tudo isso para que as pessoas não me rotulem de alguma coisa que elas não podem para me prejudicar. Mas você acha que se rotular você de homossexual te prejudica? Claro que prejudica. Por quê? Prejudica, sem sombra de dúvida. Porque é uma coisa, é muito confuso você lidar com a moral, Bruna. Você está além do bem e do mal. Eu acho que você está além do bem e do mal. Não, você que está. Você é loura e mãe. Você não quer ser rotulado. Não gostaria. Quer dizer, eu trabalho bem com essas coisas. Dentro daquela velha história que você falou antes da defesa, eu trabalho tudo isso, me defendo, porque na verdade eu não quero conviver com essas coisas, entende? E ao mesmo tempo tenho que conviver com elas. Mas como você quer ser visto? Não, eu quero ser visto como uma pessoa que trabalha. Por exemplo, se uma pessoa me chama... Isso você já é. Então, mas que trabalha só. Agora, se as pessoas... Sexo...
Não, é evidente. Por que você tem que misturar? Quer dizer, por mais frescura que eu possa fazer, o que as pessoas têm que misturar minha cama com o que eu estou fazendo? Você também não quer que misture a sua cama com o que você faz. Qualquer pessoa, porque não precisa, não há necessidade. E no Brasil, o que se vende da vida pública, ou seja, da sua vida ou da minha, é o que nós fazemos dentro de casa, que não interessa a ninguém. Você veja que as revistas sérias, elas estão se voltando para uma coisa que parece muito mais com as revistinhas que atendem curiosidades pequenas aí na periferia, e então nós estamos perdidos, porque tudo vai por um caminho que não tem nada a ver. A sua casa em Sorocaba